Bom, queridos alunos, a gente vai continuar com a aula de seleção natural, sendo esta teoria genética da seleção natural. Então, esse aí é o do vídeo 2. E, ah, lembrando para vocês, na aula passada, a gente tinha acabado aqui, né? A gente tinha começado aqui, né? Falando do fato que esse aí é dois organismos assexuais, né? E eles se reproduzem, né? Em cada geração, um aumenta em 3 vezes a população e outro aumenta em 4 vezes a população, né? Só que é interessante, porque os dois estão se reproduzindo exponencialmente no ambiente que tem muita comida, né? Então, o que é interessante é que, como a gente tinha visto, é que se inicialmente lá no campo do microscópio você tem 1 para 1, depois você tem 3 para 4, 9 para 16, 27 para 64, e aqui 177.147 para 4.194.304. Quando você divide a quantidade de azuis que tem no campo pela quantidade de vermelhos, antigamente era 1 para 1. Depois, a população dos vermelhos aqui é 75% da população, a população azul é 75% da população vermelha. Aqui é 4%. Então, mesmo em organismos que se reproduzem exponencialmente, quem se reproduz exponencialmente mais rápido vai dominar a população. E, claro, que as populações são limitadas, né? Você tem os recursos são limitados, então a população tem o máximo. Então, se um genótipo deixa mais descendentes que o outro, eventualmente vai ter um momento em que a quantidade daqueles que portam aquele gene que se produz menos rápido, ele vai ser um indivíduo, em, digamos, em 1 milhão. E na próxima geração vai ficar zero, né? Então, mesmo em populações que se reproduzem exponencialmente, o genótipo deixa mais descendente vai dominar a população. E se é uma população limitada, os dois, todo ano, eles crescem exponencialmente, só que o que cresce mais rápido dominou mais recursos. Então, eventualmente, o genótipo que deixa mais descendentes se torna o único genótipo na população. Então, a gente começou nesse tom, né? Depois a gente foi explorar onde ocorre a seleção natural, a gente falou do equilíbrio de Hardy-Weinberg, onde a seleção natural vai operar, e a gente decidiu que se o equilíbrio de Hardy-Weinberg funciona, a gente não precisa fazer todos esses cálculos de cada tipo de cruzamento, as taxas mendelianas. A gente bota a maior parte da seleção natural ocorrendo entre, entre o indivíduo, né, entre a chegada do indivíduo adulto, ele se reproduz, a taxa a gente supõe, né, que vai ser o equilíbrio de Hardy-Weinberg, né, e aí a gente aplica a seleção natural de novo. Então, se boa parte da seleção natural for de viabilidade, você aplica o teorema de Hardy-Weinberg e você pode concentrar na seleção natural só nessa etapa. Isso aí é importante, porque aí a gente mostrou esse quadro aqui. Só que eu não expliquei muito bem, porque não deu tempo. Como que eles chegaram nesse quadro aqui, que você tem os valores adaptativos aqui, né? Então, esse aqui é o valor desse genótipo, esse aqui é o valor desse genótipo, esse aqui é desse genótipo. Então, a sobrevivência do B2B2 é 80% da sobrevivência do B1B1. Então, todos eles estão morrendo, só que esse aqui morre muito mais. E o heterozigoto é intermediário. E a gente viu como que as curvas mudavam. E, na verdade, faltou falar como que a gente chega nisso, né? Então, se você pegar, né, uma população incrível de Hardy-Weinberg, então esse aí acho que é do exercício 2 ou 3, né? E você tem uma população com 500, 1.500, a população total é 2.000, né? Então, aí você tem a frequência 0,25, 50, 0,25. Depois a gente tem a frequência dos alelos, né? Azão e azinho, que é 0,5, 0,5. E a população está incrível de Hardy-Weinberg, e aí a gente mostrou, botando o quadro DHR vezes DHR, dos machos e das fêmeas, a gente mostrou que a tendência é voltar ao equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, P ao quadrado, 2pq ao quadrado. Então, se a população permanecer com 2.000, o esperado vai ser 500, 1.500, tá bom? Bom, vamos colocar a seleção natural com isso. Vamos imaginar que os valores adaptativos são esses, 1, 0,9, 0,8. Tirei daqui, ó, 1, então isso aí é 100%, né? Então, 100%
dividido por 100 dá 1. 90% dividido por 100 dá 0,9. 80% dividido por 100 dá 0,8. Então, eu pus esses valores aqui. Então, os valores em cor de rosa aqui são o valor adaptativo médio. Então, na verdade, a gente tinha que botar uma linhazinha em cima desse W. Um valor adaptativo médio para esse genótipo nessas condições ambientais, tá bom? Então, aí a gente começa com uma população de 500, 1.500. E aí, isso aqui é a frequência dos genótipos, tá bom? Bom, a frequência do gene é 0,505. Então, a gente põe geração 1 ao nascimento, ao nascimento, ao nascimento, ou seja, antes da seleção natural. Aqui é o valor adaptativo, ou seja, a quantidade de mortes que vai acontecer entre o nascimento e a idade adulta. Aqui vai ser a frequência genotípica absoluta depois da seleção natural. Veja, os 500 aqui sobrevivem todos, então sobra 500. Os 1.000 aqui morrem 10%, sobra 90%. Então, na verdade, o W é 1 menos o coeficiente de seleção natural. Se morre 10%, aí o W vai ser igual a 0,9. Né? Então, o valor S é o valor de morte. O valor W é o valor adaptativo, né? Os que sobrevivem, né? Então, nesse caso aqui, morreu 10% e sobrou 900. E veja, aqui morre 25%. Então, se você multiplica, né? Não, desculpe. Aqui morre 20%. Ou seja, vai sobreviver 80%. Então, se você multiplica 500 com 80%, tem 400. Então, veja, aqui é o nascimento, mas morreram 200 até chegar à idade adulta. Então, sobrou 1.800. A população mudou. Então, as frequências gênicas originais mudaram. Primeiro, a população não está mais em equilíbrio. Então, lembra, para tirar uma população do equilíbrio de Hartwig-Weinberg, você precisa de seleção natural, deriva genética, mutação, todos esses processos. Sendo provavelmente seleção natural o mais importante, que é o mais rápido, que opera mais rápido. Tá? Então, aí, morreram 200 de uma população de 2.000. Então, a população agora é 1.800. Então, os genótipos não estão na frequência de Hartwig-Weinberg, né? E para ver qual a nova frequência deles, a gente tem que dividir por esse novo total, né? Então, 500, 900, 400, dividido por 1.800, vai dar 0,2778. 0,5, 900, né? Dividido por 1.800. E 0,22, 400 dividido por 1.800. Agora, a gente tem que agora achar a nova frequência, porque essa aqui, essa frequência gênica, era relativa a esses valores genotípicos ao nascimento. Só que esses aqui são os relativos a esses valores aqui, tá bom? Então, a frequência gênica é 0,5278. A nova frequência gênica, R mais H sobre 2, é 0,4722. Né? Ou seja, antes era 0,505, agora é 0,5278, 0,47. Esse aqui aumentou, esse aqui diminuiu. Veja, qual que é a definição de seleção natural? Né? Qual que é a definição de evolução? Né? Segundo a síntese moderna, a evolução é a mudança da frequência dos genes numa população de uma geração a outra, tá bom? E veja, aqui, essa geração mudou a frequência do gene depois da seleção natural. Então, ao nascimento era 500, 1.500 e a frequência era 0,505. Na próxima geração, a gente vai seguir aqui a regra. Frequência dos genótipos entre os adultos, se a reprodução for upomixia, então você soma os taxonederianos, você soma as frequências de todos os tipos de genótipos, você vai ter a frequência do genótipo ao nascimento. Então, se tiver upomixia, você pula direto para o rádio Weinberg. Então, que é a frequência dos adultos, isso aqui é a frequência na descendência. Então, a gente aplicando aqui, na próxima geração, a frequência dos genes vai ser igual a P ao quadrado, 2pq, e Q ao quadrado, depois da seleção natural. Então, veja, 0,27, 0,40. De onde eu tirei isso aqui? Q ao quadrado, 2pq, Q ao quadrado. Então, usei esses valores aqui e calculei isso aqui, né?
Então, por quê? Porque eu apliquei a regra lá do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, isso aí é na geração 2. Então, veja. Outra coisa também é que a gente não precisa desses números aqui. 500 mil. Então, esses números aqui, a gente, esses números aqui e esses números aqui, a gente não precisa. Porque se a gente tiver a frequência relativa, a gente vai, depois que a gente aplica os valores adaptativos, a gente vai ter 0,25, 0,45, 0,20, e aqui é 0,9, né? Tá bom? Por quê? Porque eu somei esses valores aqui depois de aplicar a seleção natural. Então, 0,25, 0,45, 0,20 dá 0,9. Mas como a gente viu, essa aqui é a nova população. Então, morreram 10% da população, a gente tem que dividir por esse 0,9 para aqui ficar 1. Então, 0,9 dividido por 0,9 dá 1. 0,20 dividido por 0,9 dá 0,22. Então, a gente pode pular essa etapa aqui, tá bom? Por quê? Porque na próxima geração, eles não sabem. Eu não dei para vocês qual o tamanho da população, né? Mas a gente tem a frequência esperada segundo o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, a gente pode. Então, lembra, aqui tinha 3 e 3, né? Aqui a gente tem 2, e 2 é finalmente esse aqui para a frequência do nascimento. Então, a frequência aqui é 0,52, 0,4722. Aí, novamente, eu apliquei os valores adaptativos multiplicando por BH e R. E eu obtive 0,2786, porque ficou igual. Esse aqui, vezes 0,9, deu 44,86. Esse aqui, 0,2230, multiplicado por 0,80, deu 0,1784. Veja, de novo, a população diminuiu porque morreu um monte de indivíduos. E aí, você tem que dividir isso aqui por isso, esse aqui por isso, esse aqui por isso, para fazer o novo total. E isso aqui dividido por ele mesmo dá 1. Então, você vê de que a frequência do D aumentou de 27% para 30%, né? E a mesma coisa aqui continuou mais ou menos igual, né? Só que esse aqui diminuiu bem, 22, 30, 19, 70. Então, as novas frequências gênicas era 52, 78, ficou 55, 53, 47. Então, veja, a gente começou com 0,5. E aí, em uma geração, ele veio para esse aí foi o nascimento, e novamente. Então, a próxima geração, a geração 3, a gente usaria esse P ao quadrado, 2pq ao quadrado, da frequência gênica após seleção natural. Bom, antigamente, né, por exemplo, na época do Fisher, Haldane e Wright, você usava, né, na verdade, você tinha salas de pessoas que eram contratadas para serem calculadoras, né, pessoas que calculam, né. Inclusive, era um jeito das mulheres entrarem na ciência, né. Elas podiam trabalhar num departamento, se elas tivessem habilidade matemática, elas podiam trabalhar no departamento e fazer os cálculos, né. Hoje em dia não precisa, né. E seria sexista, né? Você se propor que você quer trabalhar com ciência, então você vai ser uma calculadora e ficar nessa salinha fazendo contas. Aí você tinha várias equipes que faziam contas em paralelo e depois uma conferia com a outra. E se desse igual, aí era esse valor mesmo. Então, provavelmente foi assim que o Fisher, Haldane e Wright fizeram os cálculos. Eles repetiram isso aqui centenas de vezes e foram contando os resultados. Mas hoje em dia, a gente não precisa fazer isso. Inclusive, ó, eu entrei na internet aqui e procurei Online Calculator for Natural Selection Simulation, né? Eu primeiro tentei procurar em português, porque eu lembrava que na USP tinha um, eu não lembrava o nome do Megapop, Superpop. Aí eu fui aqui e esse aqui, ó, Evolution Calculator, Haldane 3. Aí eu cliquei nele, achando que ia ter uma calculadora, mas na verdade o que eu fiz foi baixar uma planilha. Essa planilha foi montada aí pelo esse pessoal do University of Pennsylvania, né? Basicamente, o que você faz, você coloca aqui os valores adaptativos. Então, olha, veja, eu pus 1, 0,90, 0,8, né? Que eram os valores daqui, ó. Os primeiros valores aqui, 100, 90 e 80, e que a gente começou a fazer na mão aqui, tá bom? E aí, se você usa, veja,
Você tem esses gráficos, e esses gráficos é interessante, porque, olha, em menos de 100 gerações, você tem isso. Então, né, essa conclusão está certa. Esse gráfico aqui, você obtém você mesmo, clicando nesse gráfico. Então, acho que eu vou pegar, fazer um link para esse gráfico e botar lá para vocês brincarem com ele, né? Agora, se você botar 100, 98, 96, vocês vão ver de que vai demorar umas 400 gerações. Então, eu vou deixar lá para vocês 100, 98, 96. Olha, demora muito, 200 gerações não resolve. É a média da população, né, o valor adaptativo médio da população por geração. O valor adaptativo médio da população está aumentando. E aqui você tem um gráfico do que está acontecendo na população de geração em geração. Na frequência do Azinho, do Azão, era pequena, mas de geração em geração, o A vai aumentando e o P vai diminuindo, né? Aqui são os valores adaptativos dos genes, né, 1 e 2, né? E conforme os homozigotos são substituídos pelos heterozigotos, ou vice-versa, esse valor vai aumentando, vai mudando. E aqui é o valor adaptativo da população, né? E veja, o valor adaptativo da população vai aumentando conforme a frequência do gene azão vai aumentando, né? E aqui é a frequência de P. Então, a frequência de P vai aumentando na população conforme o tempo vai passando, né? Então, na verdade, a gente poderia estender isso aí mais gerações, né? Só para ver o que acontece, né? E aí a gente pode ver o número de vezes que a gente quiser, né? Então a gente simplesmente está estendendo aqui. Então, no fundo, você pode fazer isso aí até, sei lá, o número de planetas que você tem, né? Então, né? Vamos ver se o gráfico mudou lá em cima, né? Mas é isso, né? Então, esse aqui é o 100, 98, 96, né? 100, 98, 96, em 200 gerações não deu. Demora 400 gerações. Agora, vamos fazer um experimento. Vamos trocar 90 por 100, né? Então, se você trocar 90 por 100, o que acontece? Né? Então, vamos lá. Esse aqui a gente vai botar como sendo 0,9. E esse aqui a gente vai botar como sendo 1,0. Então, veja, o heterozigoto leva vantagem. Olha, a frequência do gene aumenta até chegar nesse valor aqui. Aí ele para. Então, o que acontece? Quando você tem vantagem do heterozigoto, a frequência dos genes para. Esse aqui é o tópico que a gente vai explorar aqui embaixo, né? Com vantagem do heterozigoto, tá? Então, o moral da história é de que se você tem esses valores adaptativos e você utiliza eles, né, com a planilha hoje em dia, né, vocês podem fazer isso aí no braço. Eu vou mandar exercício que vocês precisam fazer uma ou duas gerações para calcular a seleção natural usando o valor adaptativo médio para cada genótipo, tá bom? É, mas, se o gene é vantajoso, o homozigoto e o heterozigoto intermediário, a tendência é a gente fixar alelos. Fixar um alelo significa que a população toda tem razão, não tem mais nada. Então vamos ver o que acontece. Nesse caso aqui é o caso da AIDS, é o caso clássico. E também é um exemplo de seleção direcional favorecendo o gene azão, né? E o heterozigoto intermediário, tá? E o excessivo não é vantajoso. Então, aqui a gente tem um caso em que pessoas normais, né, para essa proteína de superfície, elas pegam AIDS fácil. Pessoas que são heterozigotas também.
Porque o vírus da AIDS, ele reconhece a proteína da superfície, se fixa nele e entra na pessoa. E o heterozigoto tem metade das proteínas com a direção delta 32 e metade com as proteínas normais. Então, tendo proteína normal, o vírus consegue entrar. Mas os indivíduos homozigotos para essa direção delta 32 perdeu a área onde o vírus se fixa. Então, as pessoas são resistentes ao vírus da AIDS. Tá? Então, a gente fez um gráfico aqui para ver o que acontece se o valor adaptativo for 0,75, 0,75 e 1. Ou seja, as pessoas. É uma pandemia de AIDS muito poderosa, as pessoas estão morrendo em toda geração, durante 40 gerações, e as pessoas, né? Então seria, né, aquelas situações, né, da pandemia correndo solta, né, na população, e né, e as pessoas não mudando o hábito, não começando, não estão usando agulhas limpas entre usar drogas, não estão usando camisinha, não estão tomando nenhuma medida, né? Então a chance de mortalidade continua sendo 0,75, 0,75, 1. Vamos ver o que acontece quando a frequência inicial é 0,2. Bom, a gente vai ver lá naquele gráfico. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas vocês podem, eu vou botar essa planilha para vocês brincarem com ela. Então vamos lá. O valor desse aqui é 0,75. O valor desse aqui é igual a 0,75. O valor desse aqui, que é o gene, o último gene, é igual a 1. E a frequência inicial é igual a 0,2, né? Então são as mesmas condições. Valor adaptativo e 1. Zero, 75, valor adaptativo e 1. É a frequência inicial na população. Ah, tá, desculpa. A gente sem querer fez o outro. A frequência inicial é 20%, tá bom? Bom, a frequência do gene aqui cai dramaticamente num período rápido, né? Então, a frequência do. Ah, aqui é a frequência de. Ó, fiz ao contrário. Aqui é 1,0. Aqui é 0,75. Veja, em menos de 40 gerações, então é esse gráfico aqui, né? Em menos de 40 gerações, a população é dominada por esse gene, né? Agora, se a frequência é pequena, né? A frequência inicial é 0,01, não há mudança, né? Então, veja, a frequência inicial é super importante, porque se o gene ele é comum, ele é enxergado, ainda mais se ele é recessivo. Porque no recessivo, ele é produzido na quantidade de Q ao quadrado, tá bom? Então, se o gene é raro, a probabilidade dele ser produzido na população é baixa. Então, ele raramente sofre seleção. Demora muito tempo a frequência dele ficar suficientemente alta. Então, a frequência inicial é importante, principalmente se o gene é recessivo, e o gene recessivo tem a vantagem, porque ele demora mais tempo para responder à ação da seleção natural. Agora, veja, se os valores, se todo mundo está usando camisinha, está tomando precauções, está tomando coquetel de remédios, e a diferença do valor adaptativo é pequena, a frequência do gene não muda na população. Então, a frequência desse gene vai aumentar na população somente se a seleção natural for forte e a frequência inicial dele na população for alta. Senão, não vai aumentar, né? Bom, então, na próxima aula, a gente vai começar com esse slide. Então, a gente vai terminar aqui. Então, eu já expliquei o que eu queria aqui e eu vou mandar essa planilha aqui, que eu peguei lá na Universidade da Pensilvânia, no Departamento de Psicologia,
para vocês poderem brincar com os valores aqui, né? Então, vocês podem jogar aqui e você ter a frequência do gene na população ao longo do tempo, tá? Então, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, deixa eu dar um tchau para vocês, né? Então, tchau para vocês e a gente vai continuar com a unidade 3 na próxima aula.